Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 1º. De ofício, no interesse da administração. Inciso 2º. A pedido, a critério da administração. Inciso 3º. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Alínea A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. Alínea B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Alínea C. Em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 1º. Interesse da administração. Inciso 2º. Equivalência de vencimentos. Inciso 3º. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4º. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5º. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6º. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1.
do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, a partir de 14 de maio de 2008. Fecha parênteses. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Fecha parênteses. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2º a 7º do artigo 61. Artigo 43. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Fecha parênteses. Artigo 44. O servidor perderá. Inciso 1º. A remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Abre parênteses. Inciso com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 2º. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Abre parênteses. Inciso com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Abre parênteses. Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 1994 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Artigo 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único.
A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1º. Indenizações. Inciso 2º. Gratificações. Inciso 3º. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1º. Ajuda de custo. Inciso 2º. Diárias. Inciso 3º. Transporte. Inciso 4º. Auxílio moradia. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1º e 3º do artigo 51 desta lei, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. À família do servidor que falecer na nova sede, são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 58. O servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses.
Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Abre parênteses. Parágrafo acrescido dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4. Do auxílio moradia. Abre parênteses. Subseção acrescida pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Inciso 1º. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2º. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Inciso 3º. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4º. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5º. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6º. O município do qual assume o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 58 desta lei em relação ao local da residência ou domicílio do servidor. Inciso 7º. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. E, inciso 8º, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Inciso 9º, o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007. Fecha parênteses. Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5º. Artigo 60-C. O auxílio moradia não será concedido por prazo superior a 8 anos dentro de cada período de 12 anos. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 8 anos dentro de cada período de 12 anos,
O pagamento somente será retomado se observados, além do disposto no caput deste artigo, os requisitos do caput do artigo 60b desta lei, não se aplicando, no caso, o parágrafo único do citado artigo 60b. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e com nova redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Fecha parênteses. Artigo 60d. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e com redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Artigo 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Dois pontos. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 1º. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Abre parênteses. Inciso com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 2º. Gratificação natalina. Inciso 3º. Abre parênteses. Revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Inciso 4º. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5º. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6º. Adicional noturno. Inciso 7º. Adicional de férias. Inciso 8º. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9º. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. Fecha parênteses. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Abre parênteses. Título da subseção com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º.